Oração da noite, para quem trabalha, vigia e chora, de Titian Warren, narrado por Suelen. Para Heine, Flannery e Agostini, que Deus possa velar vocês em cada noite escura e ensiná-los dia a dia que tudo é por amor. Vela, ó Senhor amado, com os que trabalham, vigiam ou choram nesta noite. Manda que teus anjos guardem os que dormem. Cuida dos enfermos, Cristo Senhor. Dá repouso aos cansados. Abençoa os que estão à beira da morte. Consola os que sofrem. Compadece-te dos aflitos. Defende os alegres. Tudo isso te suplicamos somente por teu grande amor. Amém. Livro de oração comum. Nota da autora. Estou terminando este livro no começo da Páscoa de 2020 e o envio para um mundo incerto. Uma pandemia se alastrou pelo mundo. As taxas de mortalidade aumentaram e boa parte dos Estados Unidos está precisando ficar em casa. Eu escolhi não abordar especificamente a pandemia neste livro. Quando terminei o manuscrito, não existia a Covid-19. Quando este livro for publicado, qualquer leitor saberá bem mais sobre a Covid-19 e os seus efeitos no mundo do que eu, neste momento. O que é preciso agora é a lenta obra da sabedoria. E eu estou perto demais do surgimento dessa tragédia para oferecê-la com os detalhes necessários. Embora eu não saiba o que está por vir, eu sei que não importa o que nos espere nessa catástrofe específica. Não será a última. Encontraremos outros desastres naturais e calamidades globais. E haverá sofrimentos devastadores, ainda que mais comum, que cada leitor trará a essas páginas. Histórias pessoais de dor, vulnerabilidades, ansiedades e lutos que continuarão muito depois de esta crise se encerrar. Por isso, publico este livro orando que ele traga verdade e luz, fazendo a obra que recebeu para fazer. Prólogo. No meio da noite, coberta de sangue, num pronto socorro, eu orava. Tínhamos nos mudado para Pittsburgh há menos de um mês. Em meio a noites frígidas e a lamas cinzentas que a neve se tornara, eu tive um aborto espontâneo. Mais cedo naquela noite, tínhamos sido convidados para jantar na casa de novos conhecidos. A filha deles ia na mesma escola que a nossa. Eu já estava sofrendo há 2 dias do aborto espontâneo, mas o meu médico tinha dito para continuarmos normalmente a nossa semana. E foi o que fizemos. Enquanto meu marido Jonathan suportava aquela conversinha estranha que se tem com quase estranhos, minhas contrações começaram. Eu sentia que não conseguia respirar. Pedi para ir ao pronto atendimento. Eu estava tentando ser descolada e tranquila. Não era o pronto-socorro, era o pronto atendimento, onde as pessoas vão quando precisam de um ponto, nada demais. Jonathan começou a explicar aos nossos anfitriões que precisávamos sair mais cedo, porque embora não tivéssemos mencionado, por conta da etiqueta do jantar, eu estava passando por um aborto espontâneo. E embora fosse para eu sangrar lentamente por uma semana, agora o sangramento estava rápido e doloroso. Eu continuei me desculpando para os nossos anfitriões, já que eu nasci no sul dos Estados Unidos. A minha primeira reação em situações sociais esquisitas é me desculpar.
Então, de repente, começou a jorrar sangue. Jorrar. Era como se eu tivesse levado um tiro. Os anfitriões jogaram 2 toalhas para o meu marido, as quais ele amarrou em mim, enquanto eu cambaleava em direção ao carro, gritando: "Onde é o hospital?" Sem nos despedirmos, deixamos nossos filhos brincando no 2º andar com aquelas pessoas que nem lembrávamos o sobrenome direito. Estava escuro. Passamos pelas luzes borradas da cidade e por estudantes universitários radiantes a caminho de bares. Indo para o hospital, eu sentia a minha força indo embora. O sangue rapidamente encharcou as toalhas e Jonathan orava em paciência. Ajuda ela. Respira, meu bem. Ah, Senhor. Ele passou por semáforos fechados. Ele pensava que eu ia morrer. Mas chegando ao hospital, tudo ficaria bem comigo. Mas eu precisava de uma cirurgia. A sala estava cheia de enfermeiras, todas comentando sobre como tinha mais sangue do que o normal. O que poderia ser incômodo, mas elas estavam tão calmas e até um pouco fascinadas, como se vissem um trabalho bem feito na feira de ciência da escola. Elas me colocaram numa fila para receber transfusão de sangue e me disseram para esperar. Então, eu gritei para Jonathan, perdida em meio às enfermeiras: "As completas! Eu quero orar as completas!" Não era comum, nem mesmo para mim, gritar exigindo orações litúrgicas numa sala lotada no meio de uma crise. Contudo, era o que eu precisava naquele momento, tanto quanto eu precisava daquele procedimento médico. Aliviado de receber uma ordem direta, Jonathan abriu o livro de oração comum no seu celular e avisou as enfermeiras: "Nós 2 somos pastores e vamos orar agora." E então ele começou: "Ó Senhor onipotente, nos conceda uma noite tranquila e a paz na derradeira hora." Ouvindo o bip do monitor de sinais vitais, oramos todo esse ofício com orações para a noite. Eu repetia as palavras de cor enquanto ondas de sangue fluíam de mim a cada contração. Guarda-nos, Senhor, como a menina dos teus olhos. Protege-nos à sombra das tuas asas. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Defende-nos de todos os perigos e ciladas desta noite. Terminamos. Ó Senhor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe e nos guarde. Amém. Que bonito, uma enfermeira disse. Nunca tinha ouvido isso antes. Por que eu, de repente, queria desesperadamente orar as completas debaixo das luzes fluorescentes de uma sala daquele hospital? Porque eu queria orar, mas não achava palavras. Não é que socorro, faz o sangue parar, não fosse santo ou sofisticado o suficiente. Eu estava numa camisola de hospital da grossura de uma folha de papel e encharcada de sangue. Não era hora de formalidades. Eu queria cura, mas precisava mais do que cura. Eu precisava contextualizar essa crise em algo maior, as orações da igreja. Sim, porém mais profundo, o grande mistério de Deus, a firmeza do poder de Deus, a segurança da bondade de Deus. Eu tive que decidir novamente naquele momento, quando não sabia o que aconteceria com meu bebê morto e o meu corpo despedaçado, se aquelas coisas que eu prego sobre Deus, me amar e ser por mim, eram verdade. Eu estava cansada até os ossos. O meu coração estava partido. Eu não podia conjurar uma fé espontânea e ardente.
A minha decisão sobre confiar em Deus não era um mero exercício cognitivo. Eu não estava tentando acertar uma pergunta numa gincana de escola dominical. Eu estava tentando adentrar uma verdade que era grande o suficiente para segurar a minha fragilidade, vulnerabilidade e falta de fé. Uma verdade que é, ao mesmo tempo, inegável e definitiva. Porém, como eu, exausta de tantas lágrimas e sangue, num lugar sem palavras, nem certeza, poderia alcançar essa verdade? Nessa noite, eu me segurei na realidade da bondade e do amor de Deus ao adotar as práticas da igreja. Especificamente, ao adotar a oração da liturgia das horas. Pela maior parte da história da igreja, a oração não era entendida pelos cristãos como uma forma de autoexpressão ou uma conversa individual com o divino, mas uma forma herdada de se aproximar de Deus, um caminho para vagar pelo caudaloso rio da comunhão da igreja com Ele. Naquele momento, no hospital, eu não estava tentando expressar a minha fé, anunciar minha devoção excitante para uma sala cheia de enfermeiras ocupadas. Nem estava tentando invocar, nas palavras de Richard Dawkins, uma fada celestial para vir me salvar. Por meio da oração, eu ousava crer que Deus estava presente no meu caos, na minha dor, o que quer que acontecesse. Eu estava alcançando uma realidade maior e mais persistente do que os meus sentimentos naquele momento. Toda oração que eu já fiz, da mais fiel à menos convicta, foi em parte uma confissão parecida com aquela no Evangelho de Marcos. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Marcos 9:24. Foi essa a minha oração enquanto eu repetia as conhecidas palavras das completas naquela noite. E como incontáveis noites antes daquela, a igreja, em meio à minha fraqueza, respondeu com a sua antiga voz: tome essas palavras aqui, ore com elas. Elas são fortes o suficiente para te sustentar. Elas te ajudarão na sua falta de fé. A fé, conforme passei a acreditar, é mais que um ofício, que um sentimento. A oração é a nossa principal prática nesse ofício. Isso não quer dizer que um relacionamento com Deus se conquiste pelo esforço ou que haja uma hierarquia de feitos cristãos em que uma elite se destaca pela fé, como alguns se destacam em carpintaria ou em basquete. A graça é a primeira e a última palavra da vida cristã. Todos nós necessitamos desesperadamente de misericórdia e somos profundamente amados. A fé chega como um presente e, como qualquer artesão poderá lhe explicar, tem algo de miraculoso em exercer um ofício. Madeleine L'Engle diz que qualquer boa obra de arte é maior e melhor do que o artista. Shakespeare, segundo ela, escreveu melhor do que ele poderia escrever. Bach compôs mais profunda e verdadeiramente do que ele poderia saber. O pincel de Rembrandt aplicou mais do espírito humano na tela do que Rembrandt poderia compreender. Um jardineiro não pode forçar o crescimento dos narcisos, nem o padeiro coagir a glória alquímica do fermento e açúcar. Contudo, ainda recebemos meios de graça que podemos praticar independente de nossos sentimentos, e eles irão nos carregar. Artesãos, escritores, cervejeiros, dançarinos, oleiros, vêm e trabalham e participam de um mistério. Eles praticam seu ofício vez após vez, nos dias bons e ruins, esperando por um lampejo de misericórdia, uma dádiva da graça.
nos nossos momentos mais profundos de ansiedade e trevas, entramos nesse ofício de oração, às vezes trêmulos e frágeis. Na maioria das vezes, oramos não por conta de uma vitória triunfante ou de uma confiança inabalável, mas porque a oração nos molda. Ela age em nós para mudar quem somos e no que cremos. Padrões de oração nos tiram de nós mesmos, de nossa prisão nesse instante imediato, e nos introduz à longeva história da obra de Cristo no seu povo e por meio do seu povo ao longo do tempo. Ao orar naquela noite, eu queria acreditar no que eu proclamava, que Deus me conhecia e me amava, que este momento terrível também seria redimido. Eu cria e ao mesmo tempo não cria. Colocar em prática esse antigo ofício de oração era um ato de esperança que enfiaria um bisturi em mim, mexeria em mim como uma cirurgia e corrigiria o funcionamento do meu coração. Eu bem que poderia ter dito: dose emergencial de completas agora.